Oi, gente. Só para contextualizar vocês, hoje na CPI da Covid está sendo discutido o caso do escândalo, né, da Prevent Senior, daquele plano de seguro de saúde que tem hospitais e que caiu de cabeça, né, investiu tudo na ideia de receitar ivermectina e hidroxicloroquina para os seus pacientes e de falsificar, pelo tudo que está indicado até agora, laudos e prontuários para não dar como causa de morte a Covid para quem vier a falecer em seus hospitais. Foi o caso, inclusive, da mãe do Luciano Hang, né, que teve a sua morte não descrita como sendo via Covid. Pois bem, a advogada Bruna Morato foi representando os 12 médicos que estão denunciando a Prevent Senior envolvendo esse escândalo, inclusive com pessoas sendo utilizadas como cobaias humanas, prontuários sendo fraudados e tudo isso. E veio tratar e apresentar essas evidências disso na CPI da Covid. Aí o senador bolsonarista, eu vou mostrar o vídeo aqui, o senador bolsonarista Marcos Rogério resolveu tumultuar a sessão, resolveu criar uma confusão. E aí ela colocou ele no lugar dele, né? Deu-lhe uma resposta para ver se... E ele continuou tentando tumultuar. Nós vamos assistir aqui, vocês vão ver essa confusão que aconteceu na CPI da Covid. Depois eu vou tecer mais alguns comentários sobre o que foi feito pela Prevent Senior, que é um plano de saúde que se especializou no cuidado ao idoso e conseguiu ser muito bem sucedida em expandir, pegar essa fatia do mercado, né? Cresceu muito em cima dessa especialização. E foi justamente esse pessoal que embarcou nessa tese furada, né? Além do aparentes, não dá para ter certeza, mas pelas evidências apresentadas até agora, os aparentes crimes cometidos pela Prevent Senior. Mas vamos ouvir. Testemunha que poderia colaborar com a CPI seriam esses médicos, e não a advogada dos médicos. Doutor Marcos Rogério, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Eu estou aqui porque eu tenho direito de estar aqui. Prerrogativa de advogada ou de testemunha? Estou aqui para defender os interesses dos meus clientes. Tem que deixar claro, se é advogado ou se é testemunha. Se o senhor desconhece a função social do advogado, o senhor não deveria estar aqui me inquirindo. Olha, eu estou aqui zelando pelo interesse dos meus clientes. Me desculpe, presidente. E eu vou testemunha por procuração. É a primeira vez que eu vi. Eu vou defender os interesses dos meus clientes. E interesses... Aí ficou claro, presidente. Um dos está interesses... aqui defendendo os interesses dos clientes. E relatando a verdade. É isso. Relatando e a CPI se prestando a esse papel. Relatando a verdade, senador. A CPI se prestando a esse papel. Se o senhor desconhece as prerrogativas, eu sinto muito. Realmente eu sinto muito. Essa descompostura, essa deselegância que o senhor tem e outras pessoas têm, na tentativa de desqualificar a denúncia, só mostra que vocês não têm qualquer condição técnica para tentar contestar os fatos. Eu não vou me vitimizar não, presidente. Os fatos são fatos concretos. Eu não vou me vitimizar. É engraçado, né? O Marcos, como é o nome dele? Marcos Rogério, né? Ele dizia assim: você tá aqui para representar os interesses do cliente. Como se fosse, assim, uma grande descoberta dele, né? Assim, advogado foi lá para representar os interesses dos clientes e a CPI se prestando a esse papel. O Marcos Rogério, todo advogado contratado por clientes tem a prerrogativa de representar os interesses dos clientes. Isso não significa, viu, Marcos Rogério, que o advogado tem o direito de mentir, que o advogado vai falsificar a verdade. Mas ele vai encontrar a melhor forma de apresentar os fatos de forma a favorecer os seus clientes. É assim que um advogado tem que agir, deve agir. Ele insinua na fala dele que representar os interesses do cliente teria algum elemento de falsificação. Marcos Rogério, você vai ter que provar que a denúncia deles é falsa. Você tem que trazer algum elemento, porque as denúncias têm evidências, estão sendo apresentadas, você tem que contestar essas evidências. Por exemplo, foi apresentada a CPI prontuários que mostram que pessoas que receberam o tratamento precoce, que não é tratamento coisa nenhuma, mas enfim, e publicamente a Prevent Senior disse que não receberam, ou seja, a Prevent Senior mentiu sobre prontuários médicos e entregou depois prontuários falsificados, segundo as evidências que nós já tivemos acesso.
Se você está afirmando agora que o que foi apresentado pelos médicos, os prontuários apresentados pelos médicos, segundo eles, os que não foram fraudados, esses foram fraudados, aí você tem que apresentar alguma evidência disso, né? Se você está fazendo essa afirmação, né? Se você, por acaso, quiser afirmar que os médicos estão mentindo em seu testemunho, né? Ele usa a coisa de testemunha por procuração. Não, não. O testemunho dos médicos tá nos autos da CPI. Eles estão recebendo documentos produzidos pelos médicos, pelos 12 médicos. Não é por procuração, não. Agora, um advogado pode ir, sim, à CPI e relatar aspectos. Pode fazer uma síntese. Né? Uma outra alternativa seria convocar cada um dos 12 médicos para falar. Só que os 12 médicos, vale a pena lembrar, eles estão sendo ameaçados. Esses 12 médicos estão com um processo de coação por grupos bolsonaristas. E talvez eles tenham optado por mandar a advogada deles até por medo e receio de perseguição, de ato de violência, porque eles estão expondo um mega escândalo que atinge o centro do bolsonarismo recente, porque mostra uma relação entre o setor privado, entre o plano de seguro de saúde e gente do governo Bolsonaro agindo para avançar a sua tese. Inclusive, a Prevent Senior usou das redes sociais para defender ivermectina, hidroxicloroquina, não é? Tem, inclusive, uma coluna do Rovai muito interessante sobre isso, que ele diz o seguinte: o desespero motivado pela ambição de não perder rentabilidade e até talvez poder crescer na crise, capitalistas acham isso o máximo, é verdade, muitos bilionários apareceram durante esse período, né? Se tornaram bilionários durante a pandemia, levaram a jogada empresarial ideológica de alto risco, a de embarcar e dar sustentabilidade à tese bolsonarista de que tudo não passaria de uma gripezinha e que o tratamento precoce à base de remédios como ivermectina e cloroquina seria um oceano no meio do deserto. A Prevent, então, passou a fazer campanha disso, na mídia e através de seus médicos. Há inúmero de relatos da época. E funcionários que não concordaram com essa política suicida foram punidos e internamente boicotados. Olha, uma política interna da empresa de, por motivos ideológicos e negacionistas, perseguir os funcionários que não concordam com esses absurdos. Né? Aí tem o exemplo da mãe do Luciano Hang, que eu já tratei, né? A Prevent Senior agora, como vocês puderam ver, está no olho do furacão da CPI e seus negócios podem vir a ser afetados, prejudicando um público idoso de classe média que não tem muito onde correr. O deputado Alexandre Padilha defendeu que a solução seja uma intervenção da ANS. É o que deveria ser feito, mas que muito provavelmente não será. Enfim, é uma situação verdadeiramente dramática, absurda, e as pessoas envolvidas que foram responsáveis por fraudes, por corrupção, por crimes, por fazer seres humanos de cobaia sem autorização, todos esses têm que ser punidos. A investigação tem que ser dura, é um escândalo. Escândalo gigantesco. Escândalo do ponto de vista ético. É uma coisa realmente monstruosa. Eu estou pensando, inclusive, em convidar algum especialista da área de ética médica para falar sobre esse assunto. Porque é de uma gravidade muito grande e não é uma especialidade minha. Eu não sou especialista nesse assunto. Não dei aula sobre isso. Ética não é um tema que eu tenho estudado do ponto de vista técnico. Tenho do ponto de vista pessoal e aprendi muito com a minha família. Né? E aprendi muito com meu pai, minha mãe. Aprendi muito com bons professores que eu tive ao longo da minha vida, o valor e a importância da ética. Mas enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta mesmo do que a gente faz, divulga o nosso curso introdutório sobre Gramsci. Mais informações no comentário fixado. Um abração e até mais, gente. Tchau, tchau.